E o episódio de hoje começa com o Boquinha de Sacola discutindo com o Hashira, comentando que não iria entregar uma chave para ele e que não deixaria ele usar aquele boneco. Tanjiro está atrás das árvores, observando todo o acontecido, quando Hashira dá um tapa na cabeça do moleque e Tanjiro corre para tentar apartar. Ele tenta baixar a mão de Muichiro, mas percebe que a mão de Muichiro nem se move, mesmo ele sendo menor e mais magro que Tanjiro. Muichiro, já puto com a falação de Tanjiro, brota com uma cotovelada na barriga e ainda o chama de perdedor, falando que ele teve apenas sorte de sobreviver ao esquadrão de exterminadores. Enquanto Tanjiro está no chão na posição de cachorrinho, Muichiro sente uma aura estranha vinda da caixa. Percebe que dentro da caixa havia um Oni, e ele se aproxima para verificar, mas Tanjiro dá um tapa na sua mão e fala para ele não encostar. Enquanto Muichiro fica refletindo sobre a reação de Tanjiro, o moleque consegue escapar, e continua falando que não irá entregar a chave do boneco para ninguém. Muichiro então resolve avisar que as ações dele podem haver muitas consequências, e morte por atrapalhar o tempo de um Hashira, pois a única serventia dos ferreiros era forjar espadas. Mas Tanjiro fica com raiva, e dá um tapinha na mão de Muichiro. Com essa força aí, meu amigo tem que tomar cuidado para não arrancar a mão do Hashira. Tanjiro começa a reclamar da frieza de Muichiro ao falar daquela forma com o moleque. Porém, o Hashira simplesmente ignora ele. Mas acaba que o Hashira nem liga para a ação do moleque e o ignora, dando a entender que teria coisas melhores a se fazer do que ficar ali escutando aquele discurso chato de Tanjiro. E em menos de um segundo faz com que Tanjiro durma e pare com aquela falação. Tanjiro fica deitado por um tempo, quando um homem que ia tentar ajudar o Tanjiro vê ele se levantar e percebe que ele está quase abrindo os olhos e sai o mais rápido possível dali. Tanjiro levanta e tem a sensação de que alguém estava ali, pois sentiu o cheiro da pessoa, mas o menino Kotetsu consegue enrolar e conversa Tanjiro que não tinha ninguém ali. O menino começa a agradecer Tanjiro por ter salvado ele e começa a revelar a Tanjiro que havia entregado a chave para Muichiro e também revela os mais detalhes sobre o boneco, dizendo a ele que o boneco era capaz de superar facilmente os movimentos humanos e que seu nome era Iorichi e fazia o boneco ser especial. Enquanto conversam, os dois escutam um barulho de espadas e, estranhando aquele barulho, decidem ir ao local ver o que era. Chegando lá, eles se deparam com Iorichi, o boneco que estava lutando. Tanjiro fica impressionado ao ver que o boneco sendo capaz de lutar com Hashira de igual para igual. Curioso, ele questiona o movimento do boneco possuir 6 braços, e descobre que o boneco foi criado pelos ancestrais do menino, inspirado em um espadachim. Para conseguir replicar os movimentos do espadachim, foi necessário adicionar os 6 braços ao boneco. Tanjiro sente que já viu aquela figura antes, e pergunta sobre a pessoa que inspirou o boneco, mas o menino não sabe. Ele explica que essa pessoa viveu há cerca de 300 anos na era Sengoku, e que o boneco é tão antigo que estava correndo risco de se quebrar a qualquer momento e que a situação só piorava, pois os ferreiros não poderiam consertar, e que o menino também não poderia fazer nada, já que não possuía habilidades para aquilo. Tanjiro estava perplexo ao ver o menino passando por uma situação assim. Ambos tinham a mesma idade, mas o menino já havia alcançado o posto de Hashira, deixando Tanjiro curioso e confuso. Enquanto tentava entender, um corvo apareceu diante de Tanjiro, e começou a explicar que era natural, já que o menino era um gênio e também era descendente da Atleta do Sol. De volta à luta, Tanjiro reconhece o nome da primeira respiração, mas ficou surpreso por Muichiro não estar usando ela. Já quando Tanjiro comenta sobre ter lembrado de Iorichi em um sonho que teve, a corvo preta e cilhuda surta e começa a gritar com Tanjiro, dizendo que ele está louco e voa para cima dele. Tanjiro se assusta e acaba acreditando que realmente poderia estar louco. O menino começa a falar para Tanjiro de que aquele sonho poderia ser uma memória genética, e que isso era bastante comum naquele vilarejo, que era possível de que histórias de memórias passadas forem passando geneticamente pelo DNA. Mas Tanjiro não o leva a sério, e pensa que o menino só estava lhe contando aquilo para te consolar. Então, sem mais conversas, ele agradece ao menino e encerra o assunto. Quando eles voltam novamente a olhar para a luta, vem o boneco de Iorichi sendo acertado, e com isso parte de sua armadura é quebrada. Kotetsu, vendo aquela cena, não aguentando a tristeza, sai correndo em disparada para o mato, até que Tanjiro sai atrás dele. Tanjiro se depara com um menino em cima da árvore, e percebendo sua tristeza, decide subir na árvore também para conseguir motivar Kotetsu. Mas antes de começar a conversar, ele lhe dá um peteleco no seu rosto. Então, começa dizendo que o menino não poderia desistir, e que mesmo que ele achasse que não conseguiria fazer isso agora, que ele ainda poderia contar com seus descendentes, e quem, assim como Tanjiro, tem o objetivo de derrotar Muzan, isso seria apenas o começo. Pois com a derrota de um Lua superior, era apenas uma questão de tempo até que seus objetivos fossem alcançados. O menino ficou convencido a não desistir depois das palavras de Tanjiro, e então os dois decidiram voltar e assistir o treinamento de combate. Chegando perto do local, ele se esbarra com Muichiro voltando da luta. Então, Muichiro conta que seu treinamento havia encerrado, pois sua espada tinha sido quebrada. Porém, Muichiro estava com uma espada e um dos braços do boneco. Kotetsu sai correndo em direção ao local da luta. Muichiro sai andando e joga o braço junto da espada do boneco na direção da cabeça de Tanjiro, e pede para que ele jogue fora.
Tanjiro não dá bola para a ação de Muichiro, pois não vê maldade alguma na ação que ele acaba de fazer. Porém, o corvo é bastante maldoso e começa a subestimá-lo todo o tempo. Começa a chover e Tanjiro chega ao local de luta, onde está Kotetsu e o boneco. Os dois tentam religar o boneco, mas sem muita esperança. E para surpresa dos dois, o boneco liga. Kotetsu, ainda sentindo bastante raiva pela situação do boneco, convence a Tanjiro a fazer treinamentos com luta com o boneco, para que logo ele pudesse dar uma grande surra em Muichiro. Tanjiro aceita fazer os treinamentos. Ao começar, Tanjiro percebe que o mesmo boneco, tendo perdido um braço, sua força era gigantesca, e fez com que ele mal conseguisse sobreviver. Kotetsu, vendo a situação de Tanjiro e não o deixando desistir, começa a incentivar a Tanjiro, e no meio do incentivo, mostra a ele como ele deveria humilhar Muichiro e depois que derrotasse ele. O treinamento continua e Kotetsu mostra toda a sua habilidade ao treinar Tanjiro, mostrando a ele todos os seus erros e vícios e assim mostrando o que Tanjiro precisa fazer para melhorar. Mas Tanjiro continuava a apanhar e estava sem comer bastante tempo, o que piorava sua situação. O treino só estava durando todo esse tempo porque o boneco estava usando um bastão de treino, porque se fossem espadas... Kotetsu era um excelente treinador e tinha um ótimo poder em analisar cada erro e vício e onde precisava de melhoras. Mas quando se tratava de limites humanos não tinha conhecimento algum. Tanjiro continuava a sobreviver àquela luta somente por conta da chuva, onde assim poderia beber água, mas a falta de comida já estava fazendo com que ele quase conhecesse outra vida. Mas algo estranho acontece. Mesmo diante de toda aquela água da chuva, Tanjiro sente um cheiro, e esse foi o cheiro que fez ele analisar toda a situação e percebe qual seria o próximo movimento do boneco. Assim, ele se antecipa e consegue desviar daquele ataque, e logo em seguida, Tanjiro acerta o boneco, mas de uma forma fraca. Quando esse avanço acontece, Kotetsu se anima e decide recompensar Tanjiro por essa ação. Deu-lhe comida, mas claro, Kotetsu, sendo um excelente treinador, não deixou Tanjiro parado, então Tanjiro retorna à luta. Novamente no treino, Tanjiro já sabe como vencer o boneco. Ele precisava sentir o cheiro e dali era só desviar e depois atacar. Com isso a seu favor, Tanjiro quase acerta o boneco, mas como lembrou de como Kotetsu estava triste por medo do boneco quebrar, decidiu por não atingir o boneco. Porém, de repente Kotetsu começa a gritar, dizendo a Tanjiro que era para acertar o boneco e depois daria um jeito para consertá-lo. Sendo assim, Tanjiro acerta o boneco e sua cabeça começa a se quebrar toda. Quando eles olham para o boneco com a cabeça quebrada, eles se assustam ao ver que ali havia uma espada de mais de 300 anos. Então eles começam a discutir com quem ficaria a espada. Kotetsu pede para que Tanjiro fique com a espada e Tanjiro fica todo envergonhado em ficar com ela. Mas o garoto consegue convencê-lo de puxar da bainha. Só tinha um porém, a espada estava ali há 300 anos, era óbvio que ela estava enferrujada. Então, do nada, aparece Ranganezuka, que estava em seu ciclo de trembolona. Ele chega dizendo que tinha escutado a história dos meninos e que ele deveria ficar com a espada. Então ele começa a puxar a espada da mão dos meninos até que um homem da vila chega e começa a usar o ponto fraco de Ranganezuka para fazer ele dormir, fazendo bastante cócegas nele. Então ele começa a contar que estava nas montanhas para conseguir fazer uma espada mais forte para Tanjiro, já que agora ele estava bem mais forte. E também disse que ele levaria a espada de Tanjiro para ser polida, e que por enquanto Tanjiro usaria uma espada por um certo período. Chega em casa, no momento de jantar, Tanjiro começa a falar sem parar com seu colega caçador, e seu colega começa a querer voar em seu pescoço, só que Tanjiro não estava entendendo, pois ele só estava sendo amigável com ele. Então seu colega solta que ele não é seu amigo, já que algum tempo atrás Tanjiro havia lhe quebrado o braço. Então Tanjiro começa a falar que só fez aquilo porque ele havia tentado bater em uma garota anteriormente, e então a culpa do braço quebrado era toda dele. Enquanto Genya soltava gritos em direção a Tanjiro, este percebeu que o dente que havia perdido na fonte está novamente em seu devido lugar. Surpreso, questionou Genya sobre o ocorrido, deixando-o sem jeito e sem saída, fazendo-o mentir ao dizer que Tanjiro havia visto coisas. No entanto, Tanjiro ainda tinha o dente consigo, e desmascarando a mentira de Genya, e fazendo com que este o expulsasse dali, sem conseguir explicar-se. De volta ao seu quarto, Tanjiro decidiu pentear o cabelo de Nezuko, no estilo de Mitsuri, e refletiu sobre o motivo pelo qual Genya sempre estava de mau humor. Após tomar um banho, um dos ferreiros da vila se deparou com um vaso estranho em uma das escadarias. Ao se aproximar para examiná-lo, foi rapidamente puxado para dentro do vaso. O vaso pertencia ao quinto superior, que logo expulsa o homem todo contorcido, dizendo que a carne dos ferreiros não seria boa para ser consumida, mas que isso não era um problema, pois o plano deles era acabar com ela, a Nezuko, para que assim conseguissem enfraquecer os caçadores. Mais tarde naquela noite, Genya foi à cabana procurando por alguém em segredo e dizendo que seu irmão não poderia saber. Tanjiro estava dormindo em seu quarto, quando Muichiro aparece chamando-o, e ele se pergunta se havia visto o novo ferreiro que havia chegado na vila. Tanjiro respondeu que achava que não, e que o ferreiro poderia estar perdido, então sugeriu eles irem procurá-lo. No entanto, Muichiro estranhou quando Tanjiro disse que ajudar os outros era importante, pois tudo que fazemos pelos outros um dia também alguém fará por nós.
enquanto conversavam, ouviram passos se aproximando do quarto de Tanjiro. Decidiram ir abrir a porta e quando a porta se abriu, eles ficaram surpresos com quem estava do outro lado. Um quarto superior estava na porta, e os dois ficaram sem reação. Quando Tanjiro percebe a presença de um Oni superior em seu quarto, rapidamente Muichiro ativa sua espada para combatê-lo, ativando a quarta forma da respiração de névoa, mas o Oni desvia facilmente indo parar no teto. Tanjiro decide agir com rapidez, utilizando sua técnica Onikuga Gakura para atingir o Oni, pois aquele Oni já havia matado várias pessoas devido ao seu reflexo para se desviar rapidamente. Tanjiro acerta o Oni, mas o mesmo revida seu ataque rapidamente, então Nezuko resolve entrar na luta. No entanto, Tanjiro pede a ela que não se transforme completamente, para evitar que ela se torne um Oni completo. Muichiro aproveita a oportunidade para decapitar o Oni com sua espada, mas Tanjiro lembra que mesmo depois de decapitado, um Oni superior pode se regenerar. De fato, a cabeça decapitada se transforma em um outro Oni, dividindo o Oni superior em dois. Os dois Onis resolvem atacar quando um deles levanta o abanador e consegue jogar para longe Muichiro, mas Nezuko consegue assegurar Tanjiro. Uma das coisas estranhas dos Onis é que enquanto um parecia estar completamente com raiva, o outro parecia estar feliz. O Oni com cara de raiva começa a balançar seu cajado, fazendo com que vários raios são apontados para Tanjiro, fazendo com que ele quase perca a consciência. Então Genya aparece para ajudar. Usando uma arma, ele atira matando os dois Onis com sua pistola de 2 canos. Tanjiro nota que a arma de Genya tem o mesmo cheiro de uma espada de Nichirin, e percebe que um dos Onis ainda estava vivo. Tanjiro tenta avisar Genya que não adianta atirar na cabeça dos Onis, mesmo já sendo tarde demais, pois eles quando perdem a cabeça, se regeneram. Tanjiro começa a tentar observar os padrões de rapidez com a forma que eles se regeneram, mas quando deu por si, percebeu que um dos Onis havia sumido, e então sentiu algo no seu pé. Quando percebeu, era um dos Onis que o levava para bem longe voando com suas asas. Então, Nezuko sai em direção para tentar ajudá-lo, mas Tanjiro diz para que ela fique e tente ajudar Genya, que estava sendo ferido por um ou outro Oni superior. Quando o Oni que o carrega para longe escuta a fala de Tanjiro, zomba de sua cara, dizendo que ele tem tempo para se preocupar com outro. E de repente, o Oni solta uma rajada sonora de sua boca. Tanjiro tenta usar sua técnica, Onikuma Kagura, mas é sem sucesso. Então Tanjiro consegue cortar a ponta da perna, que faz ele cair no chão. As árvores ajudam a ameaçar a queda, mas a rajada sonora o deixa confuso, e olhando, vê o Oni preso aos seus pés e pronto para mais uma rajada. Muichiro se depara com a cena de Kotetsu sendo atacado por um peixe. Inicialmente decide ignorar, pois em situações de emergência apenas os mais habilidosos devem ser salvos, especialmente os ferreiros mais capazes. Porém, ao lembrar da fala de Tanjiro sobre ajudar os outros, Muichiro muda de ideia e decide salvar o menino. Ele corta o peixe em 2, instruindo Kotetsu a fugir enquanto ele assume a batalha.